Vamos lá? Posso ir. Então, boa noite a todos. Olha, admiro vocês saírem de casa para me ouvir falar. Né? Mas como que tem um tanto fora de casa e um tanto dentro de casa, eu imagino como que aí está frio, sabe por quê? Aqui na praia está 21 graus aqui, ó, dentro do escritório que fica bem longe do mar. Lá na frente, na varanda, deve estar uns 18, 19 graus. Imagino aí o que vocês não estão passando. Aqui está 8. Ai, Jesus, Deus me livre e guarde. Agora eu já entendi por que fugir da água. Olha lá, a palestra sobre relacionamentos, sobre compreensão, dever, sobre dedicação, foi um título que nós criamos a partir da lição que uma casa espírita nos pediu para preparar o estudo no comecinho do ano, lá em janeiro, fevereiro, por aí. Me pediram para preparar do livro Calma, de Emmanuel pelo Chico, a lição Abençoa e Segue. E a explicação foi a seguinte, que devido à hiperconvivência gerada pela pandemia, das pessoas não poderem sair de casa, trabalhar em casa, tudo isso, muitas famílias estavam com problemas graves de relacionamento, precisando de orientação. Então, nós fomos ler a lição do Emmanuel e tivemos aquela ideia, nada melhor do que o Emmanuel para explicar o próprio Emmanuel, não é? Então, eu peguei a lição do Abençoa e Segue e peguei toda aquela lição Fonte Viva e fui enxertando os textos sobre esse assunto. Então, nós vamos começar entendendo uma coisa muito importante. Emmanuel vai nos dizer que nenhuma conquista que nós tenhamos chega a nós sem a prática. Então, do mesmo jeito que nós aprendemos a praticar medicina, a praticar o ensinamento de alguma coisa, a fazer uma comida, a tocar um instrumento, nós precisamos também praticar as nossas habilidades sentimentais para ficarmos afiados nela. Quando nós pensamos nisso, já vamos lembrar da reencarnação. Então, nós, espíritos criados para vivermos pela eternidade, de uso do nosso livre-arbítrio, às vezes fizemos más escolhas, às vezes boas escolhas, como continuamos fazendo até hoje. Mas nós fizemos um planejamento reencarnatório. Porque Deus, na sua imensa bondade, falou o que para nós? Esquece esse monte de bobagem que você fez aí para trás e começa lá uma vida novinha em folha, num novo planejamento, para você trocar esse monte de hábito negativo que você adquiriu por hábitos positivos, hábitos novos, hábitos que vão iluminar você. Então, reencarnamos nós. Uma oportunidade novinha em folha e com pessoas e circunstâncias e situações escolhidas dentro de um planejamento. Então, a gente não deve pensar que é por acaso que eu nasci naquela família, por acaso eu caí naquela profissão, por acaso eu estou nessa casa espírita. Nós podemos compreender que cada pessoa, cada situação da nossa vida tem um propósito educativo. Aí nós vamos deparar com uma questão. Tá, mas como é que eu vou saber qual é a lição que eu preciso tirar com essa pessoa
ou dessa situação em que eu vivo. Por isso, a importância de estudarmos, porque esse discernimento depende de maturidade e conhecimento. Então, nós precisamos estudar diariamente para oferecermos à nossa mente substrato, material, para montarmos novos pensamentos, novos entendimentos, novas atitudes perante as situações de nossa vida. E é isso que Emmanuel vai dizer. Hoje, o que nós vamos estudar é sobre a virtude piedade. Mas nós não vamos já começar no topo, porque a piedade é como se fosse para nós o título PhD do curso muito complicado no planeta Terra. A piedade começa lá embaixo, quando eu começo a compreender o que é compreensão. Eu achava que eu sabia que era compreensão, que eu sabia que era um monte de coisa que eu descobri que, sob a lente de Emmanuel, eu não sabia muito, não. Então, vou dividir com vocês. Emmanuel vai dizer o que para nós? Nós precisamos exercitar a compreensão. E ninguém se torna uma pessoa compreensiva sem praticar a compreensão. Então, todas as dificuldades que surgem para nós são sempre uma oportunidade de praticarmos a compreensão. Tá. E o que é compaixão, então? Compaixão é aquilo que vai... Mas eu dei um pulo, né? A compreensão. Vamos lá. Aquelas pessoas que nos contrariam, aquelas pessoas que são difíceis para nós, são esses instrutores, esses professores que estão nos afiando na capacidade de compreender o coração do outro, né? Então, Emmanuel disse que por esses caminhos, quando encontramos pessoas difíceis, nós precisamos exercitar a compaixão. Olha o pulo que ele dá, que ele vai da piedade para a compreensão, da compreensão para a piedade. E a gente não sabe exatamente o que esses termos querem dizer. Então lá, capítulo Abençoe e Segue do livro Calma. Cristina, Emmanuel começa dizendo assim... Cristina, oi. Tá dando umas pausas. Eu vou dar um pause aqui na gravação. Pode continuar. Então, vou voltar lá um pouquinho. Então, nós vamos estudar o livro Calma, do Emmanuel, a lição Abençoa e Segue, pensando nessas palavrinhas que ele coloca, né? Vamos assim, compreensão, compaixão, piedade. Vamos lá. Emmanuel começa dizendo assim: sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo, especialmente quando você já está encarnado na condição de uma criatura engajada no bem e preocupada em dissipar as trevas da sua alma, à sua volta, à procura do bem. E aí você observa à sua volta, geralmente nas pessoas queridas, aquele egoísmo, aquela indiferença em relação a você, aquela incompreensão em relação a você, que você percebe que são pessoas que não conseguem te amar. E olha o que ele diz. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Então, quando nós encontramos situações duras na nossa vida, não é para nós ficarmos ali remoendo, lamentando, feridas. Por quê? Porque quanto mais a gente faz isso, mais a ferida cresce. Então, o que Emmanuel diz? Olha, continua fazendo bem para essas pessoas e para tudo à sua volta.
e permanece no trabalho. A importância dessa imagem é fundamental para nós. Quando eu desfoco a minha mente do meu problema e caminho para aquilo que eu consigo realizar, que eu consigo produzir, eu faço com que o meu corpo produza hormônios de bem-estar, de satisfação. E eu me mantenho no equilíbrio, na harmonia, apesar da dor estar ao meu lado. Então, o conselho de Emmanuel não está nos pedindo uma força sobre-humana. Ele está nos ensinando uma forma muito simples e prática de caminharmos com a nossa dor pela vida fora. Por quê? Porque é certo que todos nós temos a nossa cruz. Cada um de nós traz a própria cruz. E um toque de humildade, a psicologia nos traz à luz, porque aquela pessoa que eu acho difícil de lidar, aquela pessoa que eu considero uma parte da minha cruz, eu posso ter certeza que eu sou uma parte da cruz dela também. Porque quando nós estamos em um relacionamento difícil, esse relacionamento é difícil para os dois lados e não para um só. E quando nós pensamos assim, nós nos colocamos no lugar, em qual lugar? Não sou melhor que ninguém. Somos todos difíceis, afinal. Então, a nossa questão está de nos compreendermos. E aí nós voltamos lá no início. O que é compreensão, então, afinal? Compreensão é a base da caridade. Emmanuel diz, no Ceifa de Luz mesmo, no capítulo 29, o título da lição é compreensão. Ele fala assim, sem compreensão, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, nós vamos voltar. Qual é o primeiro passo? A compreensão. E o que é compreender? Eu compreendo. Eu compreendo. Nossa, eu já passei por isso, eu compreendo. Eu não compreendo. Compreender não é isso. Compreender é perceber a intenção daquela pessoa. É perceber a intenção daquela situação. O que aquela situação está trazendo para mim de conhecimento? O que aquela pessoa está esperando de mim? A compreensão ela é tão fundamental, ela é uma pedra na fundação dos nossos melhores sentimentos, porque ela vai nos dizer o seguinte, mesmo que aquela pessoa tenha falado de uma forma muito agressiva comigo e muito brava comigo, eu não consegui ficar com raiva. Porque eu compreendi que ela não estava brigando comigo. Ela estava desabafando a dor da alma dela. A compreensão vai nos dizer que, muitas vezes, uma pessoa passa na rua e me diz, me dá um dinheiro para eu comprar um pão? E eu vou entender, ela está com fome, então eu trago sanduíche. E eu não dou o dinheiro. A compreensão vai me ajudar a perceber. A intenção é a fome, não é o dinheiro. A intenção é o desabafo, não é a agressão. Percebe? E não é simples alcançar isso. Que nós temos, nós temos a tendência a reagirmos a os que vêm. O estímulo vem, nos banha de hormônios, a emoção
nós reagimos antes de pensar. E quando nós nos damos um tempinho para pensarmos antes de tomarmos alguma atitude, nós vamos, no fim das contas, compreender o conselho do Emmanuel. Seja lá qual for a situação apertada, silencia e permanece fazendo bem, trabalhando. Se mantenha em prece nas suas atitudes íntimas, porque assim você está ajudando. Então, quando nós pensamos que de todas as virtudes, a fé, a esperança e a caridade são as maiores, e que a caridade só consegue funcionar muito bem tendo a compreensão como base, nós vamos entender o que no livro dos Espíritos, os Espíritos contam o que é o sentido verdadeiro de caridade para Jesus, que é a benevolência, é a indulgência, é o perdão. É só compreendendo que eu consigo ser bom com todas as pessoas, seja lá como elas me trataram. Não me interessa, eu estou fazendo a minha parte no bem. Ser indulgente, eu só posso fazer isso compreendendo que eu erro muitas vezes, achando que estou fazendo certo, sem a intenção de errar. Então, o outro também tem o direito de fazer o mesmo. E o perdão é consequência, não é? É melhor largar para lá, deixar passar essas coisas que às vezes acontecem que não são boas e ficarmos com a lição. Porque perdoar não é simplesmente dizer, deixa para lá e volta no mesmo erro, deixa para lá e volta no mesmo erro. O perdão não nos exime da responsabilidade da autoproteção. Eu perdoo, eu não guardo mágoa, raiva e nem desejo mal àquela pessoa. Mas muitas vezes, dependendo da situação, nós não podemos deixar que nos façam algum mal outra vez. Dependendo do mal que for, às vezes põe até a nossa vida em risco. Então, nós temos que nos proteger. E o perdão Jesus nos deu não foi para a nossa destruição, foi para a nossa salvação, para a nossa libertação, para que nós nos livrássemos do erro do outro e permanecêssemos no nosso caminho, escolhendo o caminho certo. Então, vejam se encadeia uma lógica para vocês. Então, eu tenho a fé, que é o sentimento de que eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. Ele é o único que me conhece desde o momento em que me criou. Fé é um sentimento construído ao longo de reencarnações. Então, fé é o sentimento de pertencimento a Deus. Esperança é o que diz assim, olha, no futuro tudo vai dar certo. Se eu permanecer no bem e trabalhando, vai dar certo. Eu não sei como, mas Deus dá o jeito dele. E a caridade, nós já falamos. Então, Emmanuel diz o quê? Que nós, quando reencarnamos naquele planejamento, nós reencarnamos como colegas. Nós somos colegas que assumimos compromissos reencarnatórios. Mas, às vezes, tem um aqui e um ali que não querem muito de saber de assumir as próprias responsabilidades. E por que isso acontece? No Ser de Luz, capítulo 10, do que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço, em que nós refizemos o plano físico, nós prometemos amparo e dedicação. Nascem no nosso grupo familiar realmente convidados por nós mesmos ao nosso convívio, para que nós possamos assisti-los no devido refazimento. Aí estudando aqui nesse escritório mesmo, eu fiquei imaginando, eu lá no plano espiritual, rodeado de espíritos afinizados. A gente se sente tão forte quando está perto de espíritos afinizados, né?
a gente se sente forte, compreendido, amado, fortalecido. Estamos lá nessa situação, refazendo o nosso plano reencarnatório e nos lembramos daquele irmão, daquele pai, daquele marido, daquele filho, daquele amigo, que há muitas encarnações a gente não vê, ou que passou com a gente na última reencarnação, mas a gente não teve mais notícia. E a gente pergunta, o anjo da guarda, cadê aquelas pessoas? Aí o anjo da guarda fala assim, nossa, Cristina está melhorando mesmo, hein? Está abrindo mão do egoísmo. Podia estar caladinha, mas está lembrando dos outros que estão sofrendo. Vamos lá levar a Cristina para ver essas pessoas. Aí eu vejo um na dor, outro no sofrimento, outro em queda e falo, não, vou pegar todos esses aí, colocar lá pertinho de mim, que eu vou ajudar eles a se refazerem. E aí nós vamos construindo a nossa cruz, né? Que representam o quê? O peso, a dificuldade, o desafio que nós trouxemos para essa vida. Bom, Emmanuel vai dizer o seguinte, contudo, somos colegas, porque nós fizemos o convite e eles aceitaram. Do mesmo jeito que provavelmente nos fizeram um convite para participarmos do plano reencarnatório de alguém, e nós aceitamos. Uma vez que estamos todos na condição de convidados, cada um tem que fazer a sua parte, tem que cumprir o seu dever. E se tem aquele que se encosta, que não quer fazer a tarefa, o que acontece? Nós sofremos por eles. Foi isso que Emmanuel falou lá na primeira frase que eu li para vocês, né? Quando ele diz, sofres talvez muito mais pelos outros que por ti mesmo. Por quê? Porque a gente está vendo que a coisa não está dando certo. Está vendo que o outro está fazendo besteira e a gente pode fazer o quê? O que de fato a gente pode fazer? Afundar junto? Ficar triste junto? Parar no caminho por causa do outro? Não, Cristina, mas se eu sigo a minha vida e deixo o outro sofrendo, eu estou sendo egoísta. Olha o que Emmanuel diz. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. É impraticável carregar conosco quem não quer ser ajudado e não ajuda a si mesmo. Não rola, não funciona. Seres queridos, muitas vezes, assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Nós esperávamos que todos cumprissem o seu papel, fizessem a sua parte, mas alguns não querem. Aí ele vai falando, tem aqueles que se anestesiam, vivem no supérfluo, aqueles que vagueiam a vida inteira sem produzir nada, aqueles que desistem da fé, trocando a fé, ou seja, a intimidade com Deus, por coisas tolas da vida material. Tem aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, com o dever, com o trabalho. E ele diz, com todas as letras que eu vou ler para vocês, não pares na estrada a percorrer com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. Quando temos em nosso caminhar pessoas que não querem cumprir a sua tarefa, nós não podemos parar com eles. Nós devemos caminhar no bem, seguir adiante e deixar que eles levem a vida deles como eles quiserem. Parece muito duro, mas vocês vão entender agora. Na lição 30 do Ceifa de Luz, ele fala da esmola maior. Ele diz assim, a esmola maior de todas, a esmola santa, é a esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa. É a esmola que nos honra os familiares, que enriquece de bênção o ânimo dos amigos, é a esmola do nosso dever cumprido. Então, quando nós cumprimos bem o nosso dever, nós já estamos ajudando aqueles que não querem cumprir com os seus deveres. Por quê? Porque quando eles vierem até nós,
eles encontrarão um porto seguro, um porto de consciência tranquila, um porto de paz, um porto de exemplo relativo. Nós não somos perfeitos, mas estamos dando o nosso melhor dentro do nosso compromisso reencarnatório. E a nossa vibração harmoniza, por compensação, a energia deles. O nosso apoio representa força moral para eles. Então, Emmanuel vai dizer, no livro Pão Nosso, capítulo 38, conta particular, o seguinte: necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Agora, prestem atenção. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. O que vocês acham? Se cada um de nós cumpre seu próprio dever, está ajudando para que 2/3 dos problemas sociais do mundo se resolvam. O que acontece, então, quando eu paro no caminho para tentar convencer o outro a pensar como eu, a agir como eu, a fazer como eu? Eu não caminho e ele se afasta de mim. Porque, como nós somos imperfeitos, nós não vamos exatamente servirmos de modelo para aquele que é rebelde. É como se eu quisesse, às vezes, carregar a minha cruz e a cruz de Maria Luzia também em mim. Eu vou dar conta de carregar 2 cruzes? Absolutamente não, a minha já é muito pesada. Então, eu vou ficar no caminho com a minha cruz, com a cruz dela, e nenhum dos dois sai do lugar. O que Emmanuel diz? Segue o teu caminho, abençoa e segue o teu caminho. Porque você vai aprender, você vai crescer, você vai se fortificar. E quando você estiver muito bom, você vai ter condições de voltar e ajudar aquele que estacionou a levantar. Mas enquanto estamos juntos, a tendência é a gente, no que vai tentar levantar o outro, cair e ficar parado no mesmo lugar. Então, escutem o que Emmanuel fala. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. E a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, a trabalhar e a servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para adiante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e a socorrer-nos a cada um. Então, aqui nós vamos fazer um resuminho das palavras. Não vou falar de fé, esperança e caridade, mas do tema da lição: compreensão, dedicação e dever, né? Vamos lá. A compreensão vai depender do quanto eu vivi, ou seja, quanto mais eu amadureci, melhor eu compreendo as situações e as pessoas. Então, eu vou compreender quando? Quando eu percebo a intenção daquela pessoa, quando eu percebo a lição daquela situação. Compreendi. Aí, eu passo para a empatia. Uma vez que eu compreendi, eu vou poder me colocar lá no lugar do outro e ver a vida a partir do olhar dele. Isso é uma compreensão no nível um pouco mais profundo, que vai me levar à compaixão. E pasmem o que é compaixão. Compaixão é quando eu, compreendendo a vida ou a situação a partir do olhar daquela pessoa, eu
já compartilho do sofrimento dele. Porque eu posso não concordar com nada que ele escolheu, com nenhum objetivo que ele pretende alcançar, com nenhuma razão que o levou a fazer aquilo, mas eu estou ali para ele. Eu só compreendo. E eu estou ali. E eu estar ali é que se chama dedicação, que se chama apoio. Ó, meu irmão, eu não concordo com nada, mas eu te amo. E se você precisar de um abraço, eu estou aqui. O que é diferente de eu dizer, não concordo com nada, mas eu vou com você fazer o errado junto. Ou então eu vou com você e me afundo com você reclamando do seu lado o tempo inteiro. Né? Então, a situação sou eu me manter na minha vida, no meu compromisso reencarnatório, cumprindo o meu dever e dizendo, eu estou aqui, fazendo o melhor que eu posso. Vou te apoiar, vou estar sempre aqui, mesmo que eu não concorde em nada das suas escolhas. Isso é compaixão. E a compaixão vai nos levar ao quê? À virtude da piedade. Porque daí eu passo a me sentir triste pela tristeza do outro. Vocês lembram quantas vezes Jesus chorou no Novo Testamento? Infinitas vezes. Mas ele chorava por piedade. Ele já antevia as dores que nós passaríamos devido aos enganos de nossas escolhas. Percebem? Então, muitas vezes, nós sofremos mais pela dor dos nossos queridos, do que eles provocam em si mesmos, do que o que nós procuramos para nós na vida. E isso que nós vamos desenvolvendo nessas relações que nós escolhemos para nós. Por isso é o nosso dever. Porque nós pedimos essas pessoas para junto de nós. E nós não podemos desertar, que o Emmanuel adora falar essa palavra de exército, né? É o soldado que abandona a batalha. Emmanuel diz assim, não, o desertor se arrepende duramente depois. Então, a gente leva até o final a nossa cruzinha, a nossa tarefa. Mas não adianta a gente levar essa tarefa no resmungo, na mágoa, na lamentação. Nós precisamos levar a nossa tarefa na alegria de viver, na alegria da oportunidade, na alegria de já sabermos que pertencemos a Deus, que tudo no final vai dar certo. Porque Deus cuida de todos nós. E é esse dever que nos dá tranquilidade espiritual, esse dever bem cumprido. Quer dizer, eu faço um pouquinho cada hora do dia, um pouquinho bem feito a cada instante do dia. E eu levo a minha vida assim com tranquilidade. Aí o que acontece? Acontece que nós vamos nos harmonizando com a lei, harmonizando com o melhor que nós temos em nós e nos sintonizando de forma mais próxima com o nosso anjo guardião, com os nossos amigos espirituais, para que eles possam nos amparar, nos orientar. Então, eu vou contar para vocês uma partezinha do Evangelho que eu sempre lembro, porque foi o que durante o estudo me veio, né, essa lembrança. Jesus chegou lá no Lago de Genezaré e ele já havia desencarnado. Ele estava naquele período de 40 dias que ele passou aparecendo para os discípulos, orientando os discípulos às suas missões. E ele chega no lago, e eu acredito que ali naquele lago tinham 2 barcos, pelo relato de João, porque Tiago Maior e João, evangelista, eram irmãos. E Pedro era irmão de André. E os pais deles tinham uma sociedade em barcos de pesca. Eles arrendavam barcos para outras pessoas. E João conta que eles estavam no lago, tinham tentado pescar o dia inteiro e não tinham conseguido pescar nada, e apareceu uma figura
na beira do lago que eles não identificavam quem era. E aquela figura diz, olha, jogue a rede para o outro lado. E eles dizem, ó, já pescamos aqui o dia inteiro, não tem peixe. E a figura diz com mais força, jogue a rede para o outro lado. Não adianta, já estava todo mundo irritado, né? Com fome, cansado. E aí, a figura amada do nosso coração fala ainda com mais força, jogue a rede do outro lado, apontando para o lado direito. E quando eles jogam a rede vem tão cheia de peixes que o barco quase vira. Aí o outro barco teve que vir correndo para ajudar a recolher os peixes para o barco não virar. Então, porque ele fala de 2 barcos, eu imaginei os 4, né? E eles vão para a praia e ali comem, fazem uma refeição, reconhecem Jesus. E Jesus vai contando a cada um o seu destino, a sua missão, o que aconteceria com eles durante o resto das suas encarnações. Eles seguem pela trilha e Jesus vai ao lado de João. Por quê? Porque como João era destinado a ser o líder dos outros, Jesus precisava de dar mais instruções a João. A João não, a Pedro, né? Desculpa, a Pedro. Pedro era o mais velho, assim, né? Desses 4. E João devia até por volta de, assim, 16, 17 anos, ele vai atrás dos 2, querendo ouvir a conversa. Então, Pedro se aborrece, olha para trás e fala assim, ô mestre, o senhor falou para todo mundo um monte de coisas e não falou nada para João? Para ele, o senhor não tem nada para contar, não? Aí Jesus diz o seguinte, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E segue-me tu, vocês viram, né? É justamente essa ideia do abençoa e segue. Então, o que te interessa que vai acontecer com ele? Você trata de fazer a sua parte. Porque se eu quero que ele fique aqui, é como hoje a gente entende. João Evangelista foi o único que morreu de velhice, que morreu de morte natural. Jesus preparou os outros para as mortes terríveis que eles teriam, mas João Evangelista não teria essa morte. Então, não era da conta de Pedro o que aconteceria com ele. Então, nós não sabemos dos nossos destinos. Nós precisamos de nos levar com fé, lembrando que Deus é grande e nós somos pequenos. E nós todos somos colegas aqui nessa missão da Terra, não é verdade? Então, é isso. Essas palavrinhas devem ficar aí na nossa mente, né? A compreensão, a empatia, a compaixão, a piedade como virtude, né? E a importância do nosso entendimento. O que é dedicação? É o apoio. E o que é o dever? É a nossa tranquilidade, o nosso entendimento de que fizemos bem a nossa parte. E cada um tem que fazer a sua. Quer que eu fale mais, Eudali? Não, está ótimo, Cristina. Nós agradecemos. Deixa eu interromper a gravação aqui.